idiotismo e loucura. No século XIX, as nomenclaturas sobre as disfunções da mente eram diferentes das que nós temos hoje. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem até se chocar com algumas palavras, como, por exemplo, idiota, cretino, demente. Essas palavras eram palavras do vocabulário médico da época. Então Kardec utilizaria esses vocabulários. Hoje em dia se modificou essas nomenclaturas e se ampliou também as ideias, o estudo, né, sobre a mente. Então, mas é importante contextualizar para que a gente possa entender quando a palavra surgir mais ou menos do que se trata. Então eu trouxe aqui algumas informações importantes. Essa classificação, ela foi feita por alguns pensadores, né? Assim, um dos mais conhecidos é o Pinel, lá do século XVIII. Vamos ver aqui algumas dessas classificações. Melancolia ou delírio parcial dirigido sobre um único objeto, em que as funções intelectuais permanecem intactas, independente do núcleo delirante, assim como o comportamento se mantém intacto e compreensível. Mania, delírio generalizado com sua forma particular de mania furiosa, sem delírio, funções da compreensão, percepção, memória, julgamento, afetividade, imaginação, mostram-se lesadas e acompanhadas de uma vida de excitação. A palavra demência ou fraqueza intelectual generalizada, não há nenhum julgamento, sem verdadeiro nem falso, as ideias parecem isoladas e se apresentam verdadeiramente uma após outra, mas não estão de forma alguma associadas. A demência é a incoerência na manifestação das faculdades mentais, a desordem, a existência de autonomia, ou seja, a destruição da função de síntese. Uma outra palavra que aparece bastante na doutrina espírita é idiota ou idiotismo. Idiotismo é o último grau da alienação mental, caracteriza-se como abolição total das funções da compreensão, ou, em outros termos, supressão quase completa da atividade mental. Postula-se assim o idiotismo como uma patologia inata ou adquirida. É essa quarta categoria nosológica que posteriormente vai se tornar a demência aguda, a estupidez de Georgette e a confusão mental primitiva. Então, a ideia, né, de idiota vem o que? Abolição total das funções de compreensão. É o grau mais avançado. Outra palavra que aparece também, né, é imbecil. Imbecil é, na psiquiatria, o grau intermediário da tríade oligofrênica, que é a classificação das doenças mentais. A imbecilidade é um termo em desuso, especialmente pela conotação ofensiva que adquiriu e vem sendo substituído por deficiência intelectual de grau moderado. Uma das mais antigas descrições clínicas, né, vem lá do século XVII. Então para a gente entender de onde vêm essas ideias, né? Imbecil. Claro que era uma doença, depois ela foi usada como xingamento. Nós no século XXI aqui temos essas palavras como xingamento e não como doença mental, né? Outra palavra também interessante que aparece, né? Cretino, que também se tornou um xingamento. Cretino é uma doença mental causada pelo hipotireoidismo congênito,
durante o desenvolvimento do feto e do recém-nascido, a ausência de tiroxina, hormônio produzido na tireoide, resulta no retardo do desenvolvimento cerebral. Geralmente, isso é decorrente de um defeito da formação da glândula, mas também pode ser devido à deficiência enzimática. Então, outra palavra também, cretinismo, né? O cretino é uma pessoa que tem um problema hormonal que vai acarretar um mau desenvolvimento do corpo. Idiotismo, nós já falamos, né? O transtorno cognitivo, também é uma palavra que hoje se usa como xingamento. A loucura até hoje, né? É uma palavra corrente na nossa linguagem, né? Para Pinel, a loucura é um termo popular que tal cobertor abriga todas as formas de desvio mental e comportamental. Então, para Pinel, loucura é o espectro máximo. E dentro desse espectro máximo tem cada um a sua especificidade que vão dar os nomes. Então é importante para a gente entender, quando Kardec faz a pergunta, né, entender do que se trata. Eu espero de alguma forma ter ajudado com essas informações. Não sou médico, não sou técnico da área de saúde, mas é importante a gente entender a origem da palavra, porque as palavras realmente mudam, né? Por exemplo, algumas palavras nascem pejorativamente e se torna até uma palavra corriqueira. Outras palavras nascem de termos técnicos e se tornam xingamento, como por exemplo essas que nós estamos aí. Energúmeno, né? Energúmeno significa endemoniado. A palavra sangue bom, né? Sangue bom vem de... As pessoas usavam a expressão, né, sangue de Cazuza, porque ele tinha AIDS, depois virou sangue ruim, depois virou sangue bom. Então as palavras vão mudando conforme a interpretação que as pessoas dão às palavras. Mas é importante entender em que sentido a palavra é aplicada dentro da doutrina espírita, no sentido médico. Pergunta 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Então pergunta, se alguém é um cretino ou um idiota, isso é, tem alguma doença mental, essa pessoa é um espírito inferior? Resposta, tem algum fundamento isso? Resposta, nenhum. Eles trazem almas humanas, não rara, mais inteligente do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então aqui é muito interessante, porque se a pessoa tem uma doença mental, é porque ela é um espírito inferior? Não, muitas vezes é um espírito muito mais inteligente do que nós mesmos. Apenas está numa condição de um espírito que está com um veículo que não pode dar vazão a todas as suas potencialidades. Como por exemplo, eu gosto sempre de usar essa analogia, né? Você pega aí um piloto de Fórmula 1 dirigindo um Calhambeque, ele pode dirigir muito bem, mas ele não vai conseguir tirar o máximo daquele veículo, porque o veículo carece de qualidades para que ele possa tirar o máximo dela. Ele vai tirar o máximo daquele veículo, mas o máximo daquele veículo é o mínimo. Então essa é a questão que nós podemos entender aqui. Então a gente deve afastar qualquer ideia de que um espírito que tem alguma doença mental é um espírito de natureza diferente. É um espírito como todos nós, vivendo uma prova ou uma expiação, de acordo com as necessidades que aquela alma impôs a si mesma naquela situação. Então
que nós podemos fazer? Ajudar pela lei de amor para que ele possa dar ou vivenciar aquela vicissitude, aquela provação, aquela expiação da melhor forma possível, para que o mais rápido possível ela consiga voltar ao mundo espiritual e depois escolher um organismo que dê qualidades ao seu espírito, né? Ou que dê vazão a toda a sua capacidade. É até uma questão muito interessante, né? Que algumas doenças elas mostram, né? Uma possibilidade, um espírito, por exemplo, que é muito expansivo, muito que quer sempre se expor bastante. Às vezes ele está num organismo que tem uma limitação, e essa limitação de se manifestar, de se expressar, né? Ela mostra ali que aquele organismo tem a limitação, né? Por exemplo, pode chamar isso de autismo, pode chamar, cada época vai dar um nome, mas está ali. O espírito ele tem as possibilidades, mas só que o organismo não deixa ele se manifestar. Então é exatamente essa questão. Não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com o corpo. Aí o Kardec, fazendo lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário muito interessante que ajuda aqui. Ele diz assim: todas as grandes preocupações do espírito pode ocasionar a loucura, lembrando loucura no espectro amplo. As ciências, a arte, até a religião lhes oferece os contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Presta atenção aqui, nós estamos na definição espírita. Tem a definição do espiritismo brasileiro, tem a definição esotérica, tem a definição dos livres pensadores. Nós estamos na definição espírita. De novo, a loucura tem como causa uma predisposição orgânica do cérebro. Então, onde se erradica a loucura? No corpo. Onde se erradica a mediunidade? No corpo. Continuando, que o torna mais ou menos acessíveis a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos com quem ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, da arte, da ciência, da maternidade, de um sistema político-social. Olha aí, essas pessoas que estão na febre do estica-puxa, puxando o espiritismo para a direita, o espiritismo para a esquerda. É uma espécie de loucura isso aí. Então a gente tem que entender muito bem essas coisas. Muito bom. Então a definição espírita de loucura, entendendo o espectro total de todas as limitações mentais, ela se radica no corpo. Por quê? Porque o espírito é o ser livre. Um dos atributos do espírito é o pensamento e a inteligência. Não se pode conceber espírito sem pensamento e sem inteligência. Ele é um ser inteligente e racional. Então, sem o corpo, ele tem posse dos seus pensamentos sem a limitação. Então, não pode haver loucura no mundo espiritual. Pode haver uma perturbação, nós vamos ver isso mais para frente, reflexo ainda das influências da matéria sobre o espírito aos recém-desencarnados. Mas isso também naturalmente vai se dissipar e essa loucura vai desaparecer. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí, trouxemos aqui, né, um comentador
que usa os médiuns para fazer comentários sobre o Livro dos Espíritos. Vamos ver se está de acordo com a doutrina espírita ou se afasta da ideia da doutrina espírita. Vamos lá. Diz o Espírito: o erro atrofia as faculdades espirituais da alma. Presta atenção nesta frase. O erro atrofia as faculdades intelectuais da alma. Muito bem. Então, o espírito, ele está no mundo espiritual, ele comete um erro. Qual é a chance de um espírito de terceira ordem cometer um erro? 100%. E aí, ele cometeu um erro, ele atrofiou as suas faculdades. Se ele atrofiou suas faculdades, ele vai encarnar louco. Todos, então, somos loucos. Aí vamos entrar nas teses, né? Sobre a loucura, alguns. Todos são loucos. Não, né, gente? É exatamente essa é a diferença de Kardec e dos codificadores para esses comentadores. Eles não têm preocupação com os conceitos. Eles querem simplesmente falar. Parece que está no botequim falando qualquer coisa, mesmo que bem intencionado. As faculdades da alma não se atrofiam nunca, é um atributo. Atributo é aquilo que lhe é próprio, não pode se atrofiar. Continua ele: em se perdendo aos defeitos provocados pelos erros nos corpos espirituais. Aí pronto. Então aí ele já está falando de erro no corpo espiritual, ou erro no perispírito. Falou de erro na alma, atrofia na alma, agora erro no perispírito. O perispírito é um conjunto de fluidos. Esse conjunto de fluidos, eles simplesmente obedecem às atividades do ser pensante. Ele não atrofia nem desatrofia, ok? Aí continua ele: se as vestes materiais precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito, e elas se lavam pela educação e instrução na base do amor. Então vamos lá. A veste do espírito não se lava pela educação, não. A veste do espírito se lava quando o ser pensante, a causa primária da organização perispiritual, se nutre pela educação, pela instrução e pelo amor. É um reflexo. Espírito de terceira ordem toma sempre o efeito pela causa. Temos que tomar cuidado com isso. Em outra parte, esse mesmo espírito diz: a loucura igualmente é uma espécie de desarmonia na mente espiritual. Continua ele com o materialismo. É um paramaterialismo, é um metamaterialismo, porque eles transformam o mundo espiritual com conceitos materialistas, né? Mente. Não. A loucura não tem nada a ver com a mente espiritual. A loucura é uma impossibilidade que o ser inteligente tem de manifestar a sua inteligência. Ok? É mais ou menos imagina você tem um teclado que caiu água ali no seu computador, né? Você digita ali, os troços não saem direito, você tem um problema de vírus no computador, você digita, as coisas saem tudo errado, tudo diferente. Você pode até pensar em um texto maravilhoso, mas ele não vai sair bom, porque você digita, que é minúsculo sai maiúsculo, sai um montão de coisa, né? Ou, por exemplo, você está ouvindo uma live e o som está muito ruim e você não entende o que a pessoa está falando, e aí é isso. É a dificuldade do aparelho, não é do ser. Então essa ideia de que aí começa, porque como esses espíritos já leram de outros materialistas do além, mas eles falam do bem e do amor, sim, mas a sua base teórica é materialista. Continua ele: se há loucos na terra, muito mais os há na erraticidade.
Eles usaram mal suas faculdades espirituais em uma ou várias estadias na Terra. Continua ele. A pedagogia da culpa e do medo. Então, muito mais loucos no mundo espiritual. O que ele chama de loucura aqui, se eu fosse ser advogado dele, a gente pode pegar o espectro amplo de loucura, estão num estado de perturbação, na culpa, no remorso, no arrependimento, nas expiações dos seus próprios erros. Isso pode causar alguma confusão nele, mas não que tenha alguma coisa faltando na alma, não. Nada falta à alma. Ah, mas o espírito tal, né, como está lá no livro, se eu não me engano, Libertação, que um espírito maligno falou, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Aí o espírito, eu sou uma loba. E aí ele se transforma numa loba e sai uivando por aí. O espírito ele pode até aceitar, mas por que o corpo dele virou lobo? Porque se ele se imagina como um lobo, o perispírito toma a forma, o perispírito é efeito, não é causa, ele toma aquela forma. Agora, aquele ser ali que é lobo, ele não vai sair usando o instinto, ele é um ser pensante. Assim como uma vez tinha uma instituição religiosa, né? Passou 15 dias, porque o faraó é mau, o faraó é mau, o faraó é mau, o faraó fez isso, o faraó fez aquilo, o faraó fez aquilo outro. Aí uma pessoa lá dá uma manifestação, aí ele pergunta, quem é você? Aí o espírito diz, eu sou o faraó. Isso é uma autossugestão. Mas aquele ser que está ali, ele sabe exatamente quem ele é. Ah, mas não era a manifestação espiritual do faraó? Não, nada. Era ele mesmo se imaginando, tentando projetar todos os seus fracassos, todas as suas frustrações, todos os seus impedimentos na figura que foi criada do mal, que era o faraó. Então, essa é uma questão da mente. Mas as faculdades do ser continuam 100% intactas. Tudo que é nosso jamais se perde. Jamais se perde a lei de justiça. Nenhuma faculdade se perde. Elas apenas ampliam o alcance. Se perder, não. Então esse negócio de atrofia da mente, atrofia das faculdades, isso aí é um espírito de terceira ordem que toma o efeito pela causa.